E hoje eu também estou ocupando o cargo de presidente do FENASP, que é um fórum nacional, que eu gostaria depois de falar um pouco para vocês sobre a atividade desse fórum. Eu sou advogado, sou especializado em processo penal, processo civil, em direito constitucional e processo do trabalho. Estou também hoje como presidente da Comissão em Defesa da Vida da OAB e estou também como conselheiro na Secretaria de Justiça no Estado do Espírito Santo. A minha função mais especificamente na Secretaria é trabalhar a regulamentação da assistência religiosa dentro dos presídios. Eu não sei se vocês sabem, mas a Constituição preza hoje pela liberdade de culto, e dentro desse critério da liberdade de culto, ela também oferta assistência religiosa para quem está nos cárceres. Nós temos hoje 2.600 voluntários atuando dentro do sistema carcerário no estado do Espírito Santo, de diversas religiões, e nós temos feito um trabalho de garantia dessa assistência para que não haja violação. Mas a nossa proposta hoje aqui, nessa tarde, é falar um pouco do Estado laico e falar um pouco da liberdade de culto. E eu gostaria de fazer um diálogo entre esses princípios que estão postos na Constituição Federal à luz da nossa fé. Eu entendo e acredito que vocês me acompanham nesse entendimento, é que mesmo sendo cristão, nós não abrimos mão da nossa cidadania. Amém ou misericórdia? Somos ou não somos cidadão? Amém. Somos de uma categoria inferior ou somos cidadão igual a qualquer outro? Amém. Significa então que se nós somos cidadão como qualquer outro, os nossos direitos propostos dentro da Constituição, ele também deve ser exercido por todos nós, amém? Então eu vou fazer primeiro aqui uma abordagem bíblica sobre essa posição da nossa cidadania, para que depois eu fale um pouco dessa parte mais técnica do princípio do Estado laico e da liberdade de culto. Eu vou usar um texto que vocês conhecem, que está em Atos capítulo 17. Se puderem, abra a Bíblia. Me acompanhe na leitura, Atos capítulo 17, eu vou ler com vocês o verso 16, 17 e 18, Atos capítulo 17, versos 16, 17 e 18. Vejam bem, o texto diz assim: enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre este tema, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, mas bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar este paroleiro? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Queridos, o texto que eu estou lendo com vocês aqui, ele carrega um pano de fundo extremamente curioso e bastante, vamos dizer assim, ousado, quando nós analisamos a tradição da nossa postura em relação ao Evangelho. O que o senhor quer dizer, pastor? É muito comum nós que pregamos o Evangelho, a palavra de Deus, anunciamos as boas novas de Cristo, é muito comum nós nos atermos a essa pregação ou a essa mensagem a partir desse ambiente chamado igreja. É muito comum nós entendermos que o espaço para se pregar o Evangelho é aqui dentro. O espaço para anunciar a mensagem de Cristo é aqui dentro.
Essa ideia é uma ideia tão difundida ao longo do tempo que existe até mesmo gente lá de fora que dizem para nós: se vocês querem pregar, vai pregar dentro da igreja de vocês. E é uma ideia que a gente muitas das vezes acaba comprando, ou por um grande tempo compramos essa ideia de pregar apenas aqui dentro. Só que o texto que nós estamos lendo aqui está dizendo que Paulo estava visitando a Grécia. Vocês sabem o que significa a Grécia Antiga? A Grécia Antiga, ela é o berço da filosofia. Homens como Sócrates, homens como Platão, homens como filósofos das maiores envergaduras da história humana, eles pensaram a estrutura de sociedade, pensaram a estrutura de Estado, pensaram a estrutura da filosofia exatamente nesse berço chamado Atenas. Era ali que discutia a gente da envergadura desses homens. E a Bíblia diz que Paulo agora está na cidade de Atenas, ou seja, ele está no berço da filosofia. Vale a pena fazer aqui uma consideração, eu não sei se vocês já pararam para observar, mas ainda hoje, quando qualquer um de nós desejamos uma formação acadêmica e sentamos numa academia, não importa se é de direito, não importa se é de pedagogia, não importa se é de medicina, não importa se é de psicologia ou qualquer outra, se você sentar numa cadeira de uma academia para poder estudar e buscar um nível superior, quem é que vai estar ditando para você a filosofia que você vai aprender naquelas cadeiras? Gente como Sócrates, Platão e tantos outros que passaram nesse mundo, pelo menos há 450 anos antes de Cristo. Ou seja, a ideia desses caras foi tão poderosa que moldou o imaginário e a compreensão de mundo do planeta Terra. Apesar dos caras estarem mortos, eles continuam falando hoje dentro das nossas academias, porque os livros estão todos lá, e as ideias deles estão todas lá. E qual eram as ideias deles? As ideias deles eram as mais absurdas possíveis, em especial em relação à cosmovisão. Pastor Romerito, que é cosmovisão? É a compreensão que você tem do mundo. Olha que Paulo está agora chegando na cidade de Atenas, e o texto do verso 16 vai dizer: enquanto Paulo esperava os seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por todas as partes. As ideias que esses homens tinham levavam o povo a ter uma cosmovisão de que não existia Deus, existia deuses, e eles adoravam, porque os deuses gregos eram adorados na sua pluralidade. Eles tinham altares para todos os tipos de deuses. Eles não acreditavam nessa ideia que nós hoje cremos a partir do que Deus se revelou a Abraão, ou seja, a visão de que só existe um Deus. Eles acreditavam na visão que existiam vários deuses, e eles pregavam isso abertamente. E Paulo agora vai chegar nessa cidade e ele vai ver uma quantidade monstruosa de deuses sendo adorado, e ele se pergunta: como pode um negócio desse? Será que não há ninguém nessa cidade que pregue, que mostre que há de fato uma visão de mundo diferente de tudo isso? Ou seja, aquela que eu conheci em Jesus Cristo? E não tinha. E o que faz Paulo? Paulo então se levanta e vai pregar as boas novas, vai pregar o evangelho, vai testemunhar da palavra de Deus. Aonde? Na praça conhecida como Ágora, que era o berço dos discursos, que era o berço da disputa filosófica, que era o berço das diferentes visões e correntes, visões de mundo. E o que Paulo faz? Ele sobe lá no Areópago e ele começa então a falar para todos os que lhe ouviam que as ideias que eram apresentadas pelos filósofos estoicos e as ideias que eram apresentadas pelos filósofos epicureus eram falsas. Mas vejam que tanto os estoicos quanto os epicureus eram alunos de Sócrates, era aluno de Platão,
e pregava as mesmas ideias que os seus pais filosóficos pregavam. E as ideias dele eram mais ou menos assim: os estoicos acreditavam que se você quer viver e conhecer o mundo, você tem que se entregar aos prazeres, e não importa qual seja eles. Se entrega aos prazeres da bebida, se entregava aos prazeres do sexo, se entregava aos prazeres de tudo que fosse possível sentir prazer. E eles diziam que essa ideia era a ideia de gerar experiência para a razão humana, capaz de fazer compreender o que era o mundo. Paulo disse: isso está errado, porque se você se entrega desse jeito às suas paixões, você vai se autodestruir. E os estoicos de um lado, os epicureus de outro. Os epicureus já diziam: não, se você quer entender o planeta, quer entender o mundo, você precisa compreender que o mundo funciona com ciclos, o que significa dizer que os astros cósmicos se alinham, e quando eles se alinham de tempo em tempo, eles cumprem um ciclo. Então esse ciclo termina e começa outro, esse ciclo termina e começa outro, e a vida nunca mais tem fim. No sentido de quê? No sentido de que não há nada após a morte chegou, acabou tudo, porque o ciclo se findou para alguém. Paulo disse: é mentira, porque quando chegar a morte, vai seguir juízo, e vocês, depois da morte física, vocês estarão diante de uma nova compreensão, que será do tribunal, diante do Senhor, aonde haverá o julgamento. E se vocês morrerem em Cristo, vocês vão ser salvos, mas se vocês morrerem na carne, vocês vão para o inferno. Então quem dava e ditava a visão de mundo eram os caras que não entendiam nada. E o que faz Paulo? Paulo sai de dentro desse ambiente na época da sinagoga para poder ir falar e ir disputar dentro da sua percepção, conhecimento de mundo, com aqueles que ditavam as regras em sociedade. E Paulo começa a apontar para eles princípio, e Paulo começa a apontar para eles valores, e Paulo começa a apontar para eles convicções. E a Bíblia diz que Paulo faz isso com tanta ousadia e com tanto poder, que inicialmente os caras tentam até desdenhar de Paulo, porque o texto que nós lemos no verso de número 18, ele diz que alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele, ou seja, discutir com Paulo, começaram a enfrentar Paulo nos argumentos, dizendo que o que Paulo estava pregando ali para eles não passava de tagarelice. Ou seja, esse cara está falando bobeira, ele está trazendo uma nova ideia que a gente não conhece. Só que Paulo é tão firme no combate do evangelho que ele vive, mas ele agora não está falando dentro de uma igreja, ele está falando numa praça, e não é qualquer praça, ele está falando no altar dos deuses gregos, ou seja, ele está diante do ambiente em que as pessoas apontavam o rumo para a sociedade, e está dizendo para todo mundo: o que esses caras pregam para vocês está errado, porque a vida ela tem outro sentido. E Paulo faz um argumento tão firme que os caras viram e dizem assim: olha, tem muita coerência no que você está falando, e sobre esse tema a gente queria te convidar para vir amanhã de novo falar mais um pouco, porque os caras se interessam. E Paulo volta, e Paulo começa novamente a mostrar para eles o caminho do que significava entender a cosmovisão a partir dos princípios que Jesus Cristo dava, e boa parte daquela sociedade começou a se converter. Entre elas, 2 senadores da República se alinharam ao que Paulo ensinava. Começaram a ver que o que Paulo ensinava tinha de fato uma relevância muito grande. Por quê? Porque fazia conexão direta com todas as experiências que eles já estavam vendo e sentindo com a própria passagem de Jesus Cristo e com os rumores do que se dizia a respeito de Jesus Cristo sobre a face da terra. Agora, o que me chama a atenção na postura do apóstolo Paulo? O que me chama a atenção na postura do apóstolo Paulo é que ele tinha uma compreensão que muitas das vezes nós, evangélicos, parece que a gente se nega. Não que se negue, mas a gente se acovarda. Jesus Cristo dizia que nós, cristãos, somos sal da terra e somos luz do mundo.
E ele diz que não se pode acender uma candeia para colocar ela debaixo do alpendre. Ou seja, não se pode acender uma lamparina e esconder ela debaixo da cadeira. Lamparina acesa é para ganhar posição de destaque. Lâmpada acesa é para estar num lugar que ilumine o ambiente. Então Paulo conseguia compreender isso muito bem, porque ele sabia que não bastava ele apenas expressar a fé dele dentro daquele espaço da sinagoga onde estavam os convertidos, mas era também necessário que ele expunha a fé dele nos ambientes aonde, por exemplo, pessoas como os filósofos argumentavam e discutiam, e que pouca gente voltada ao Evangelho estava lá. Em outras palavras, o que Jesus Cristo mostra para a gente em Mateus capítulo 5, 13? Ele diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal perdeu o sabor, com que há de se temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ou seja, as senhoras que estão aqui têm muito mais experiência do que os senhores. O sal só tem utilidade prática se for para ser misturado no meio do alimento. Se você pegar o sal e não misturar ele no meio do alimento, ele perde a sua utilidade prática, porque ninguém vai comer sal sozinho, ninguém vai comer sal de colher. Existe até um ditado que, se você quer conhecer o amigo, senta do lado dele com 1 quilo de sal, porque você vai demorar tanto para comer 1 quilo de sal, que você vai passar 20 anos do lado dele. Eu estava numa audiência e o juiz virou e disse: doutor, o senhor tem testemunha de defesa? Eu falei: tenho sim, excelência. Ele: pois não, pede para entrar que nós vamos ouvi-la. Eu: por gentileza. A testemunha entrou e sentou. O juiz virou e disse para ela assim: você está compromissado na forma da lei para dizer a verdade? Ele: sim, senhor, excelência. O senhor conhece o fulano de tal? A testemunha virou e disse: sim, excelência, eu conheço. O juiz perguntou para ele: há quanto tempo você conhece o fulano de tal? Ele disse: eu conheço há 6 meses. O juiz virou e respondeu: você quer conhecer alguém de verdade? Aí ele olhou para o juiz e disse: como assim, excelência? Ele: você só é capaz de conhecer um homem de verdade se você comer junto com ele 1 quilo de sal. Ou seja, você vai passar tanto tempo para comer 1 quilo de sal que você vai conseguir conhecer ele de verdade. O que eu quero dizer com isso? O sal isoladamente não tem função. O sal só tem função relevante se for para ser misturado entre o alimento. O que Jesus Cristo estava dizendo? Vós sois o sal da terra. Vocês têm que ser misturados no meio da sociedade. Vocês têm que ser misturados nos ambientes. Aonde eu colocar vocês, vocês têm que imprimir meus princípios, vocês têm que imprimir meus valores, vocês têm que imprimir a fé que eu plantei no coração de vocês e transformar aquele ambiente. Olha o que eu disse para vocês: eu sou advogado. Lá onde eu estou nas audiências, eu estou imprimindo os valores que Deus, através da fé em Jesus Cristo, botou no meu coração. Eu sou conselheiro da Secretaria de Justiça. Lá onde eu estou discutindo política para poder trabalhar as questões carcerárias, eu estou imprimindo os valores daquilo que Deus colocou no meu coração. Ou seja, Deus quer que você seja esse cristão lá no trabalho, Ele quer que você seja esse cristão na faculdade, Ele quer que você seja esse cristão em todos os ambientes da sociedade. E não há um espaço que você deva dizer: não, aqui eu não posso ser cristão, só na minha igreja. Você tem que ser cristão em todos os espaços. Por quê? Porque na disputa de poder não existe vácuo. Quando alguém tira o pé, o outro põe. Onde você estiver, você precisa imprimir os valores que estão em você. Então Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra. Vocês vão ser misturados em todos os ambientes da sociedade. Aonde Paulo estava? Paulo estava no meio dos filósofos em Atenas. Era lá que se discutia política, era lá que se discutia a estrutura jurídica, era lá que se discutia a formação e a ideia de Estado, era lá que se discutia o pensamento que dominava o mundo de então e domina até hoje. E Deus estava dizendo já isso, e Paulo já estava com isso muito bem formatado no seu coração. Ou seja, o Evangelho não é para ficar dentro de 4 paredes, o Evangelho é para tomar espaços em todos os ambientes que Deus nos oportunizar
entrar. E se lá a gente chegar, a gente precisa imprimir os valores e princípios que Ele colocou no nosso coração. Mas Ele diz mais: vós sois a luz do mundo. E aqui tem um segredo, por quê? Porque quando Ele disse vós sois a luz do mundo, Ele diz assim, ó: uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Os princípios e valores que Deus delineou para a sua vida não podem ser escondidos. Você já percebeu que as pessoas muitas das vezes olham e dizem assim: olha, fulano é crente, não é? Eu acho que é, porque ele é diferente. Os princípios e valores que Deus imprimiu em você faz com que até mesmo quando você não abra a boca, as pessoas vejam a luz de Cristo que está em você. E aí o que Jesus Cristo está dizendo? Vós sois como uma cidade edificada numa montanha. Uma cidade edificada numa montanha pode ser escondida? Impossível, porque quem passar na planície e olhar vai enxergar ela. O que significa dizer que nós temos que assumir a nossa identidade cristã aonde nós estivermos. Se nós estamos na faculdade, assuma a identidade cristã. É na escola, assuma a identidade cristã. É no trabalho, assuma a identidade cristã. É em alguma posição de destaque na sociedade, assuma a identidade cristã. Ah, mas aqui não pode. Assuma, porque Deus quer que você seja luz e que você tenha essa visão muito bem definida. E o que Paulo demonstra para a gente é uma habilidade que ele expressou para os irmãos em Coríntios de forma muito clara. Quando em 1 Coríntios capítulo 9, verso 22, ele diz assim, ó: fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. O que Paulo demonstra nesse texto? Paulo demonstra nesse texto que ele tinha uma habilidade de comunicação com qualquer público que Deus o colocasse. Se Paulo estivesse falando para um público elite, como eram os filósofos da Grécia, Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha habilidade e Paulo tinha ideias bem concatenadas, capaz de enfrentar os melhores e maiores argumentos que se opunham a ele. Mas se Paulo também estivesse falando para um grupo bem humilde, bem simples, Paulo tinha capacidade de se comunicar, capaz de fazer com que aquele público pudesse lhe compreender. Por quê? Porque comunicação é uma arte. Se eu estou falando alguma coisa que você me escuta, mas não me entende, não tem comunicação. Pode ter um monólogo. Espera aí, o pastor Romerito falou um monte de coisa, eu não entendi nada. Houve comunicação entre nós? Houve um monólogo. Porque comunicação pressupõe que o emissor fala, o receptor entenda. E Paulo tinha habilidade, por isso ele diz: olha, fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo, ou seja, com as maiores habilidades possíveis da compreensão do intelecto humano, para me comunicar com esse tipo de grupo, para ver se de alguma forma eu podia salvar alguns. Então a nossa compreensão precisa de ser a do apóstolo Paulo. O evangelho de Jesus Cristo tem que chegar a todas as camadas, seja no bairro humilde, eu estou lá no bairro Bonfim, um bairro de periferia, onde a violência impera, eu estou pregando lá e estou levando o evangelho para aquelas pessoas, e há pessoas se convertendo a Jesus Cristo naquele lugar. Mas eu estou dentro da Secretaria de Justiça, falando para um nível de doutores, que eles também me escutam, e eu falo do evangelho com uma palavra mais rebuscada, e eles também estão me ouvindo. E eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, eu não sei se vocês vão se escandalizar, mas eu vou confessar, pastor João, hoje é sábado, se eu pecar, o senhor ora por mim. Eu fui chamado para pregar num congresso espírita. Mas como assim? Congresso espírita? Eles viraram e disseram assim: nós vamos fazer um congresso espírita, e lá vai ter gente falando das diversas visões da religião.
e nós não temos nenhum evangélico. Você tem coragem de ir lá falar? Eu falei, eu tenho. Onde vai ser? Vai ser no shopping Vila Velha. Eu falei, ok. E qual é o público? Nós temos 5.000 inscritos, tudo espírita. Ótimo. O senhor vai? Eu falei, vou. Aí chegamos lá. Quando chegamos lá, tinha um judeu. Já foi. Ia também me cobrir em oração. Aí tinha um judeu, aí tinha um candomblessista, aí tinha um padre, aí tinha um kardecista e um pastor que era eu. Aí cada um foi falando, e a ideia era para falar de quê? Para falar da visão do pós-morte em relação à vida humana. Aí cada um foi falando na sua vertente. Aí na hora que chegou a minha vez, eu disse para eles assim, eu falei, olha, vocês são espíritas kardecistas, e apesar de não conhecer a religião de vocês a fundo, eu sei que vocês são muito estudiosos, e uma das coisas que vocês mais procuram é descobrir qual é a verdade em relação ao pós-vida. Boa parte de vocês acreditam na reencarnação. Só que esse intento de querer descobrir a verdade que vocês carregam, ele se assemelha a um intento que uma mulher apenas conhecida como a mulher samaritana também tinha quando teve o encontro com Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo propõe para essa mulher um diálogo, ela rebate inicialmente dizendo que judeus e samaritanos não se dialogavam. Jesus Cristo enfrenta o preconceito que ela carregava e disse, se tu soubesse quem te pede água, tu lhe daria e este te ofereceria água viva. E ela lhe questiona, dizendo assim, mas quem é tu? Não tem coragem de publicar e deixa guardada. Mas por uma ideia mais ou menos assim de comércio, alguém pensou, morreu o homem, vamos juntar tudo e vamos publicar, porque vai vender a rodo, né? E publicaram, até as dúvidas que ele tinha. E nessa página, Allan Kardec dizia assim, se querem conhecer a verdade sobre o que significa o pós a morte, é preciso seguir o conselho do apóstolo Paulo e ler as epístolas que o apóstolo Paulo deixou na Bíblia Sagrada. Eu virei para eles e disse, pois bem, essa mulher que não conhecia a verdade, ela chega para Jesus e diz, alguém diz que a adoração verdadeira é na Judéia, outro diz que a adoração verdadeira é em Samaria, diz para mim, por favor, aonde é o verdadeiro lugar de se adorar? E Jesus responde, o lugar de se adorar é esse aqui e agora, porque o Pai procura aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Eu virei e disse, assim como a samaritana frequentava a sinagoga, mas não conhecia a verdade, vocês que estão aqui, vocês têm sede da verdade, mas só vão descobrir quando beber nas fontes que o apóstolo Paulo bebeu e o que o líder de vocês mandou vocês beber. Vai ler as epístolas do apóstolo Paulo e vocês vão conhecer a verdade. Quase que o congresso acabou. Depois que eu falei, eles, interessante. Eu sei que o tempo passou e eu fiquei pensando, será que valeu a pena eu vir falar aqui dentro do congresso espírita? Aí eu estava subindo o elevador, descendo, o elevador da Secretaria de Justiça. Aí entrou um senhor de terno, a barba bem feita, e eu já dentro do elevador, parou num dos andares, ele entrou. Aí, como ele entrou, eu esperei ele dar o bom dia, ele não deu bom dia. Eu fiquei quieto e ele me olhando. Eu falei, não deu bom dia, não falou nada, está me olhando. Aí eu fui, levantei o rosto, olhei para ele, ele virou para mim, você lembra de mim? Eu, agora pegou, hein? Falei, não lembro do senhor não. Ele, pois é, eu lembro de você. Eu, de onde? Você estava dando uma palestra num congresso espírita. Eu, é verdade, foi eu mesmo. Foi ou não foi? Eu falei, foi. Ele, desde o dia que você deu aquela palestra, eu passei a ler a Bíblia Sagrada. E eu estou maravilhado com o que eu estou descobrindo. O que Paulo tinha? Vale. Paulo entendia que evangelho não se resumia em 4 paredes,
mas evangelho significava imprimir princípios, valores, testemunhos aonde Deus te colocasse. O que Jesus Cristo está falando para nós? Está falando, ou seja, para nós, que não se pode acender uma candeia e colocar ela debaixo do alpendre. Candeia acesa é lugar de destaque. Imagine que essa igreja aqui estivesse sendo construída e o engenheiro chegasse para o pastor Joaquim e dissesse: as luzes vão ser postas debaixo do banco. Pastor Joaquim ia dizer: mas como assim debaixo do banco? Por quê? Porque a luz debaixo do banco perde a funcionalidade. A luz tem que ser colocada em posição de destaque. O que significa isso? Uma luz debaixo do banco é uma luz escondida, sem função. Um crente que não tem ali a coragem de expressar a fé que tem em Cristo Jesus, aonde Deus lhe colocar, ele é como uma luz debaixo do banco, ele é como o sal insípido. A palavra diz: não presta para mais nada, senão para ser pisada e desprezada pelos homens. Deus chamou a gente, quer colocar a gente em posição de destaque, e quando Ele nos colocar, precisamos estar pronto para dar o testemunho que Ele espera de cada um de nós. Eu posso ouvir um amém? Amém. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Agora, olha que coisa interessante, que posição de destaque, às vezes a gente pensa apenas em fama, mas não é. Posição de destaque, muitas das vezes, é posição em sociedade. E olha o que o apóstolo Paulo agora vai ensinar o seu discípulo Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao 4, Paulo vai dizer assim para Timóteo: antes de tudo, recomendo que façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Vou lendo e comentando. Por que Paulo estava preocupado em ensinar Timóteo para que ele viesse ter súplicas, orações, intercessões por regime monárquico? Então, se a gente muda o regime, ou seja, tira o regime monárquico que se tem rei e coloca o regime presidencial que se tem presidente, ou coloca o regime parlamentarista onde você tem um primeiro-ministro, o que é que Paulo está dizendo? Ore por aqueles que ocupam posição nas esferas públicas. Não importa se eles estão no executivo, não importa se eles estão no legislativo, não importa se eles estão no judiciário. Paulo está dizendo para Timóteo: ore pelos reis, ou pelos presidentes, ou pelos primeiros ministros, vamos dizer assim, e por todos que exercem autoridade. Delegado exerce autoridade? Ore por ele. Promotor exerce autoridade? Ore por ele. Policial exerce autoridade? Ore por ele. Qualquer pessoa que exerce autoridade na sociedade, Paulo está dizendo: ore por ele. Aqui eu coloco duas questões. Aqui nós como igreja temos que orar por todo mundo, e nós como participante desses poderes precisamos imprimir os valores de Deus. Se Deus chamou você e você é um delegado de polícia, imprima os valores que Deus te entregou lá dentro da delegacia que você é titular. Se você é um promotor de justiça, imprima os valores que Deus te entregou lá dentro da promotoria, que é o fiscal da lei. Se você é um policial comum, imprima os valores dentro da corporação que você estiver, porque Deus te colocou lá dentro. Se você não é nenhum dos três, ore por aqueles que lá estão. Aí quando Paulo coloca essa percepção, ele vai dizer o motivo, porque talvez Timóteo pergunta: mas eu estou pregando o evangelho, por que eu tenho que orar por sociedade? Por que eu tenho que orar por reis? Por que eu tenho que orar por presidente, por governo, por deputados, por senadores, por todas essas pessoas do mundo político? Paulo responde: ore para que tenhais uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e honestidade. Vida tranquila e pacífica é fruto de uma igreja posicionada e não de uma igreja omissa. Se a igreja for omissa, ela vai dizer o seguinte: o mundo, que é verdade, jaz do maligno, mas o fato do mundo já ser do maligno não significa que a gente não tem que continuar lutando pela salvação dos que estão perdidos. Por quê? Porque foi o próprio Cristo que disse. Alguém respondeu assim: já que vai vir, o arrebatamento vai acontecer, vamos vender tudo, vamos acabar com tudo e aguardar. Ele falou: enquanto é dia, trabalha, porque a noite vem em que ninguém mais possa trabalhar.
Vida tranquila e pacífica é fruto de uma igreja que se posiciona em oração, se posiciona nos seus princípios e valores, se posiciona na sua defesa de princípio, de fé, daquilo que lhe acredita. Uma igreja que se cala e se omite é uma igreja que passa de forma insignificante e desapercebida. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para Timóteo, para que tenhais uma vida tranquila. Às vezes a gente pensa, mas graças a Deus está tudo tranquilo. Pode ser que esteja, mas pode ser que mude. A depender de quê? A depender de quem suba ao poder. Pergunta, eu estava num congresso mundial de pastores na Coreia do Sul, e nesse congresso mundial com o pastor Yun, nós recebemos 3.000 missionários da China. E eu fiquei incomodado porque toda vez que o pastor Yun se dirigia aos missionários da China, ele não dizia a origem do país, nem o nome, ele apenas falava uma sigla. E eu perguntei ao intérprete, por que quando ele se dirige àquele grupo, e eu já sei que é um grupo dos chineses, por que ele não fala nome, não fala origem, não fala nada? Ele esconde, ele fala uma sigla. E aí ele respondeu, é porque tem agente do serviço secreto do Partido Comunista Chinês dentro do seminário, dentro do congresso, para descobrir aonde esses missionários estão atuando na China, porque o número e o nível de perseguição à liberdade religiosa lá é monstruoso, e ele não podia falar. Então o que Paulo está dizendo? Olha, quer uma vida tranquila e quer uma vida pacífica, seja uma igreja que se posicione, seja uma igreja ativa, seja uma igreja que não abra mão dos seus princípios e valores, e mais, seja uma igreja que não abra mão da sua cidadania, porque do contrário vocês vão perder a tranquilidade. É verdade que a gente tem situações que o próprio Deus vai permitir, é verdade, não há o que fazer, mas nenhum quer dizer que tudo seja assim. Se você olha, por exemplo, países como Cuba e olha países como a Venezuela e agora Nicarágua, você vai ver pastores e padres sendo perseguidos de forma monstruosa, simplesmente porque você está diante de um regime que agora lidera o país, que tem um viés comunista, e a base do comunista são as ideias de Marx, e as ideias centrais de Marx é que a religião é o ópio do povo, ou seja, é quando o povo está perdido, que eles não tenham que se agarrar, eles se agarram à religião. Mas o comunismo não acredita em Deus como nós acreditamos. Então há um conflito, água e óleo, não se mistura. Mas quem está no domínio, quem está no comando, quem está liderando, são homens que não têm o temor. Então Paulo vai chamar Timóteo para que ele ore, e aí ele vai dizer mais. Ele vai dizer assim, para que tenha uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e honestidade. O que é a palavra piedade? A palavra piedade significa a capacidade de você se colocar no lugar dos que choram. A palavra piedade significa a capacidade de desenvolver a caridade, se colocando no lugar do outro. Então, se nós conseguirmos entender que nessas posições de destaque da sociedade, Deus quer homem, como o apóstolo Paulo ensinou aqui, homens que governem com piedade, ou seja, que se coloque no lugar do outro, nós vamos ter aí nos poderes legislativos, nos poderes executivos e nos poderes judiciários, homens que tenham de fato sensibilidade com a dor da sociedade. O que significa dizer que o centro de saúde aqui do nosso bairro, ele vai estar muito melhor equipado. Por quê? Porque a autoridade que nós elegemos aqui dessa região, ele tem princípio de piedade no coração, ele sente a dor do próximo. E por mais que ele não use o sistema público de saúde, ele sabe que os seus irmãos usam o sistema público de saúde. Então ele não quer deixar que nenhuma especialidade falte nesse centro de saúde. O que é isso? É governar com piedade. Agora, se não tem piedade, e segundo, Paulo disse, e honestidade, o que vai acontecer com o erário público? O recurso que foi encaminhado para a prefeitura, se quem está no poder não tem piedade e não tem honestidade, esse recurso do erário público vai ser desviado para encher o bolso de quem está no poder.
E a sociedade bate no centro de saúde, procura uma especialidade, não tem. Chega no bairro, procura uma infraestrutura, não tem. Pergunta onde está o dinheiro, cadê os impostos que nós pagamos? Não tem. Por quê? Porque quem está no poder, com a mão na chave do cofre público, não tem piedade e não tem honestidade. E são princípios que norteiam a fé cristã. E a igreja tem. E se a igreja tem homens que têm esses princípios cristãos, é que poderiam, em tese, estar ocupando esses espaços. Mas a igreja diz assim: eu não tenho nada com isso, é tudo do diabo, vamos ficar aqui orando. Aí o diabo toma, já que é meu, eu vou tomar e vou fazer vocês passarem o sofrimento. Então Paulo coloca essas condições e diz mais: isto é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao conhecimento da verdade. Então Paulo traz uma demonstração da importância, e aqui eu quero caminhar para o final. A Bíblia diz que havia uma profecia a respeito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, e que essa profecia na morte, por exemplo, ela precisava atender um aspecto muito excepcional. O profeta Isaías disse que quando o Messias fosse levado ao sacrifício e fosse levado a óbito na morte de cruz, o corpo do Messias deveria ser sepultado num sepulcro de ricos. Só que o que vai acontecer quando Jesus morre é que todo mundo entra em desespero. Os discípulos se fecham dentro da casa, eles estão com medo de ser o próximo alvo do Império Romano, e eles estão ali amedrontados. As mulheres que caminhavam com Jesus Cristo, elas não tinham condições financeiras para bancar um sepulcro de rico para Jesus, e Jesus está condenado com uma sentença que coloca ele junto com outros 2 criminosos. Então, para a perspectiva do direito penal romano, naquela sentença tem 3 criminosos, na perspectiva do direito penal romano, e 3 criminosos que vão receber a execução de uma sentença que era pena capital, pena de morte. E posterior à morte dos 3, ou seja, posterior à execução dos 3, qual era o procedimento do Império Romano? Era pegar os 3 que se assemelhavam a indigentes e sepultar os 3 na vala comum dos marginais. Quem vai impedir isso? Porque o procedimento está estabelecido, o código está posto. E agora Jesus está lá sendo executado. Isaías disse que quando ocorresse a morte, era necessário que aparecesse um sepulcro, e um sepulcro entre os ricos. Mas os discípulos estão amedrontados, estão todos escondidos, achando que vão ser pegos e mortos posteriormente. As mulheres não têm recurso, o tempo está passando, Jesus é executado. Quem é que aparece? Aparece o senador. Aparece quem? O senador. Aparece um senador da república, ou seja, um senador do sinédrio. O sinédrio era um conselho de 70 notáveis que tinha domínio jurídico, religioso, político e social. E entre esses 70 que tinha essa posição de destaque no campo político, havia um chamado José de Arimateia. E aí, o que faz José de Arimateia? Marcos capítulo 15, verso 46. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi até o governador Pilatos e pediu o corpo de Jesus, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu nesse lençol e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra,
para a porta do sepulcro. Cumpriu o que estava escrito em Isaías? Cumpriu, porque Isaías diz no capítulo 53, verso 9: e deram-lhe uma sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Ou seja, era necessário que Jesus fosse retirado para não ser levado ao sepulcro entre a vala dos marginais e ser colocado nesse sepulcro especial. E quem Deus usa? Deus usa os discípulos? Não. Deus usa as mulheres que estão ali ajudando Jesus? Não. Quem Deus usa? Deus usa um senador da República. Em outras palavras, Deus usa um político que temia Deus, um político que carregava valores no coração, um político que tinha princípios à luz da palavra do Senhor. O que significa isso? Significa que Deus tem os seus em todos os ambientes da sociedade. Ele tem na medicina, Ele tem no judiciário, Ele tem na advocacia, Ele tem na pedagogia, Ele tem no mundo político, Ele tem em todos os ambientes. É por isso que nós não podemos olhar e dizer: não, mas ali eu não piso, ali eu não entro, ali eu não faço. Calma, vai devagar, porque Deus pode ter gente temente, mesmo num ambiente de tanta sujeira que é a política. Deus pode ter gente temente lá, e faz isso através de quem? Faz isso através de José de Arimateia, e cumpre-se uma palavra. O que a gente observa aqui? A gente observa aqui, Lucas capítulo 23, 50 faz um registro interessante: e eis que um homem por nome José, senador, homem de bem, justo, que não tinha consentido no conselho nos atos dos outros. Ou seja, quando fizeram o julgamento de Jesus no sinédrio e pediram a sentença de morte, quem foi voto contrário? José de Arimateia e Nicodemos. Os dois foram voto contrário, foram voto vencido, é verdade, porque os outros 68 votaram pela morte de Jesus, mas os dois se posicionaram e deixaram o registro: não aceita a condenação desse homem, ele é inocente, mostrando a sensibilidade que eles tinham dentro do campo jurídico, no lugar e cargo que eles ocupavam. É lógico que eles não poderiam mudar o rumo da história, Jesus tinha que morrer para cumprir o plano de salvação para a humanidade, mas olha, eu estou falando de quem tem princípio e tem valor e consegue entender isso dentro dos ambientes que Deus lhe coloca. E a Bíblia diz que eles foram voto contrário, apesar de ter sido vencido. José de Arimateia, da cidade dos judeus, de Arimateia, a cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, e que também cria na salvação, apesar de ser político. Não, político é tudo ladrão, é tudo corrupto. Não, nem sempre. Deus tem os dele. Deus tem os dele. Nós precisamos fazer a leitura para entender essas coisas. Verso 52, dirigindo-se a Pilato, pediu o corpo de Jesus. Ou seja, o governador, que precisava de ter uma base dentro do sinédrio, agora vai dever um favor para José de Arimateia, que vai dizer: governador, eu sei que o senhor está numa situação delicada, o senhor viu aí o que aconteceu, o senhor até lavou a mão, tentou aí botar para a população decidir, escolheram matar o homem, mas eu quero um favor, eu quero o corpo daquele homem. Mas, senador, por que você quer o corpo do homem? Só me dá o corpo do homem. Qual dos três? O do meio. Pode pegar. Ele foi lá e pegou o corpo de Jesus e cumpriu uma profecia, que é dar um sepulcro cravado numa rocha em que ninguém ainda havia sido usado, para dar a dignidade que Jesus Cristo merecia dentro do seu enterro e depois da sua ressurreição. Então, ele fez esse diálogo. O que a gente observa com isso, meus irmãos? A gente observa com isso que o exercício da nossa cidadania é tão importante quanto o exercício da nossa fé. Jesus foi questionado por um grupo, em Mateus capítulo 22, 17 ao 21, ele foi questionado por um grupo sobre recolhimento de impostos, e a pergunta foi assim, verso 17, dize-nos, pois, qual é a sua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova?
mostra-me a moeda usada para pagar os impostos. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhe perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: de César. E ele lhe disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que Jesus Cristo está falando? Jesus Cristo está falando: não importa o tamanho da carga tributária, pague os seus impostos. Não importa o tamanho do desafio que significa vocês estarem carregando 45% de uma carga tributária, em que faz você trabalhar praticamente 5 meses do ano para conseguir colocar os impostos no cofre do governo. Não sejam sonegadores, não sejam pessoas que roubam o fisco, sejam honestos, pague os seus impostos. Só que a pergunta que fica é: o pagamento dos impostos, ele se completa apenas no gesto do recolhimento? O direito tributário é claro: o recolhimento dos impostos, ele tem uma cadeia aonde ele se inicia e se fecha. E essa cadeia significa, a partir da tributação, o percentual que será cobrado dentro de cada produto, a partir disso definido a colocação desses tributos nos preços das mercadorias, a partir disso o consumidor pagando a separação desse tributo indo recolhido para um cofre, que vai ser o cofre público e que nós chamamos de erário público, a partir do recolhimento, onde você tem as finanças sendo juntadas pelo fisco, o erário público, então você tem a destinação desse tributo, ou seja, você vai então ter a aplicação desses recursos para voltar em benefício à sociedade, ou vai voltar para um posto de saúde, ou vai voltar para uma pavimentação no bairro, ou vai voltar para a construção de uma escola, de uma creche. Então esse ciclo se completa quando você tem toda essa cadeia fechada. O que Jesus está dizendo? Se ele está dizendo que eu devo participar, ele não quer apenas que eu pague, mas ele quer muito mais, que além de eu pagar, eu saiba escolher para quem eu vou entregar a chave do cofre público, porque é lá que vai ser definido o orçamento, aonde vai ser colocado e gasto. E o que o texto de Paulo estava dizendo para Timóteo? Se não for homens que tenha princípio de piedade e princípio de honestidade no coração, você vai ter então alguém que está no poder e que, ao invés de dar a destinação correta, como se deveria dar para a função social dos impostos, você vai ter desvio, você vai ter corrupção, você vai ter o dinheiro escapando para um lado, para o outro. Isso quer dizer que é só isso que Jesus está tratando? Não, mas é também isso, porque se nós não tivermos diante de um sistema em que as pessoas governem com honestidade e governem com piedade, quem é que vai chorar? É a sociedade. Então, participar do pagamento de impostos é muito mais do que apenas entregar e dizer, não me interessa para onde vai. É entregar e dizer, eu estou de olho aonde vai ser gasto, investido o meu imposto, o meu dinheiro, para que isso volte em serviço para a sociedade, bem-estar para a sociedade. O que Jesus mostra para nós? Jesus mostra para nós que participar da vida civil, dentro do seu aspecto amplo, é tão importante quanto participar da nossa vida cristã. Aí eu fecho com Provérbio 29:2, que lá está escrito: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Perceba que a expressão governo está atrelado ao justo, ao que tem temor a Deus. Perceba que a expressão domínio, porque domínio é imposição, domínio é ditadura, domínio é aquela condição despótica, está relacionado ao ímpio, aquele que não teme a Deus. Quer ter paz e tranquilidade numa sociedade? Que nós possamos ser igreja posicionada para que Deus nos dê governos que temam a Ele, e a sociedade vai ter tranquilidade na sua caminhada. Amém? Amém. Glória a Deus. Com isso eu trago para vocês uma análise sobre o Estado laico.
Aonde está o princípio do Estado laico, pastor Romerito? Constituição Federal. Quem definiu a Constituição? Os constituintes. Quem eram? Os deputados federais eleitos pela sociedade. Fizeram isso quando? 1989. E definiram todas as regras que vão reger o Estado democrático de direito. Em 89 estabeleceram na Constituição o artigo 19, que no caput diz assim: é vedado à União, ao Estado e ao Distrito Federal e aos municípios. É vedado, ou seja, é proibido, ou seja, não pode haver o que está no inciso primeiro. O que é vedado? O que é proibido? Primeiro, estabelecer culto religioso ou igreja. O Estado é proibido constituir uma igreja estatal. Foi o que ficou definido. O Estado não pode se imiscuir em criar igreja. Ele não pode querer montar a igreja dele. É proibido, ótimo. É proibido para a União, para o Estado, para o Distrito Federal e para os municípios. É proibido também subvencioná-los. O que é subvencioná-los? Socorrer. O Estado pode socorrer uma empresa? Pode. Existe a lei de falência? A lei de falência existe exatamente para o Estado socorrer uma igreja. Uma empresa. Uma empresa está falindo. O Estado pode ir lá e socorrer ela. Por quê? Porque tem todas as consequências de desemprego, tem todas as consequências sociais que aquilo vai gerar. Então ele pode ir lá e socorrer ela, tirar a cobrança de impostos, ajudar ela a se organizar e se levantar. Então ele pode subvencionar a empresa, mas igreja ele pode? A igreja começou, não está dando certo, a igreja vai fechar as portas. O Estado pode ser chamado para socorrer? Vai fechar, e o estatuto da igreja, de acordo com o Código Civil, tem que prezar que ela fechando, os bens dela sejam entregues para outra instituição semelhante a dela. Então ele não pode socorrer, ela vai fechar. Aí eles colocam mais, o Estado está... Só que tudo isso aqui que é proibido, é vedado, é proibido, vai ganhar uma exceção. Quando? O texto na parte B diz: ressalvado na forma da lei a colaboração do interesse público. Então tudo que é proibido ganha uma exceção se dentro daquele trabalho tiver esse instituto chamado colaboração do interesse público. Eu vou dar um exemplo. O que é colaboração do interesse público? O delinquente vai preso. A tríplice finalidade da pena, ela exige do Estado que quando alguém vai preso, o Estado passa a ser o tutor, vamos dizer assim, ele tem a custódia do prisioneiro. E só ele pode fazer justiça. Alguém pode fazer justiça com as próprias mãos? Você, por mais injustiçado que achar, você deve acionar o judiciário. Oferece a denúncia, presta um boletim de ocorrência, porque só o Estado tem um monopólio da violência. Ninguém pode fazer violência com a mão, o Estado vai poder. Então, o que diz essa colaboração do interesse público? Quando uma pessoa vai presa, aqui eu vou dar só um exemplo, o Estado tem 3 deveres com essa pessoa. Primeiro, o dever de prevenir para que essa pessoa não cometa novo crime. O dever de retribuir para que o crime cometido por essa pessoa, ela pague por ele. E o dever de readaptar. Quando essa pessoa estiver no poder do Estado, ele tem que trabalhar ela para ela poder voltar em condições de ser inserida em sociedade novamente. Prevenir, retribuir e readaptar. Quando o Estado tira o criminoso da sociedade, ele já cumpre um dever de prevenção, colocando essa pessoa dentro do espaço do presídio. Quando o Estado restringe essa pessoa de diversos direitos, entre eles o direito de ir e vir, o Estado já está aplicando também o segundo dever dele, que é de retribuição. Mas o terceiro é de readaptação. Por quê? Porque essa pessoa que foi presa, no Brasil não tem pena de morte nem prisão perpétua. Qual é a certeza que vai sobrar? É que esse delinquente um dia vai voltar para a sociedade, correto? E quando ele voltar para a sociedade que paga os impostos,
Ela quer que o dinheiro seja investido para esse cara voltar pior do que entrou? Ela quer que esse dinheiro pago nos impostos seja desperdiçado dentro do sistema carcerário e esse sujeito não tenha condições de voltar no convívio social? Não, ela quer que o dinheiro seja bem investido. Então o que ela espera? Ela espera que aconteça a readaptação. O cara entrou criminoso, agora recebeu lá toda a política de assistência, recebeu lá a oportunidade de voltar a estudar, de fazer as oficinas, repensou a vida dele e está pronto para voltar para a sociedade. Só que esse cara volta sempre pior. É por isso que o sistema carcerário anda falido, porque a gente tem o que se chama reincidência. A cada 10 pessoas que vão sair do sistema carcerário, quantas vão voltar a cometer crime? Dizem que são 8. 8, ou seja, o Estado faliu, o sistema não está dando certo. Então, ou seja, o Estado laico diz que se tiver o interesse da colaboração pública, o Estado pode fazer aliança com a religião. Eu disse para vocês que eu sou conselheiro na Secretaria de Justiça. O que eu faço lá? Eu regulamento a assistência religiosa no cárcere. Alguém olha e diz assim, mas o Estado não é laico? Como é que o Estado está se misturando com religião? Como é que o Estado está discutindo o tema de religião? É porque ali está ocorrendo a colaboração do interesse público. Ou seja, a sociedade quer que os internos dos presídios ouçam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus transforma eles. E eles transformados, eles voltam a ser um cidadão de bem na sociedade. Você conhece alguém dentro da igreja que já foi delinquente e hoje é um homem de Deus? A igreja, a religião, o evangelho, a religião não, o evangelho tem poder de transformar as pessoas. Isso dialoga com a colaboração do interesse público. Então, se há interesse público, porque o sujeito deixou de ser bandido e agora é um homem de bem, para nós há uma conversão, glória a Deus. Para o Estado, há um sujeito transformado. Ele disse, ótimo, o trabalho de vocês é muito bom, eu vou me alinhar a vocês. Então, o Estado se alinha nessa perspectiva, quando tem colaboração do interesse público. O que nós estamos vivenciando hoje em relação à liberdade de culto? Nós estamos hoje vivenciando uma grande ameaça, porque a liberdade de culto, cada dia que passa, está sendo mais restringida. Nós estamos num movimento no Brasil hoje que cada vez mais se restringe a liberdade de culto. Vou dar um exemplo. Eu fui convidado para participar de uma conferência com uma emissária da ONU. Ela estava montando um relatório, chegou em Porto Alegre, fez a conferência em Porto Alegre, aprovou o relatório lá. Veio para Florianópolis, fez a conferência, aprovou o relatório lá. Passou pelas cidades do Sul, Curitiba, aprovaram o relatório, foram a São Paulo, aprovaram o relatório, foram no Rio, aprovaram o relatório, chegou em Vitória. Daqui ia para Bahia, de Bahia ia encaminhar o relatório. Quando ela leu o relatório, lá estava escrito assim, que no Brasil há uma grande intolerância religiosa por parte dos evangélicos. O relatório dela dizia assim, existe um grupo de evangélico no Brasil que eles entram nos centros espíritas e quebram os centros espíritas. E esse grupo de evangélicos são traficantes evangélicos. Olha a desonestidade em ter uma entidade sagrada. A Maria Padilha é uma entidade sagrada, ainda que a gente não acredite em nome, porque o diabo é um desgraçado, nem identidade tem, mas a forma com que ele se apresenta, as pessoas acreditam. Então, aquela entidade se apresentando como sagrada para uma matriz religiosa, quando ela acontece num ambiente onde está ali um cristão, o cristão vai dizer, para mim isso é maligno. E agora, o que faz? Expulsa ou adora? A lei aqui no Estado diz que não pode expulsar, porque se expulsar você ofende outra religião. E a lei foi aprovada por quem? Foi aprovado por um deputado estadual, proposto por um deputado estadual, que era não, né? É conhecido nosso, né? Pastor Mansur. Foi aprovado por ele. Ele aprovou essa lei? A pedido do Palácio.
que a gente faz? Manifestou. Pastor, expulsa ou adora? Está complicado. Porque você vai lá e vai dizer, o sangue de Jesus tem poder. Satanás vai embora. O outro diz assim, não, você ofendeu a entidade sagrada do candomblé. Vai lá no Ministério Público e te processa. Segunda-feira eu tenho agora uma defesa para fazer de um parlamentar, que dentro da Câmara de Vereadores houve lá uma sessão de candomblé e ele levou uma Bíblia e disse que ele não queria saber daquelas coisas no lugar de trabalho dele, porque ele cria na palavra de Deus. E aí ele falou da forma dele, que ele não aceitava aquilo lá. O que fizeram? Processaram ele, o Ministério Público está pedindo 5 anos de cadeia para ele. A audiência dele é segunda-feira. Temos liberdade religiosa? Está acontecendo aqui, do nosso lado. Mas a gente não está sabendo de nada, porque a gente muitas das vezes não se informa. A gente está dentro de um ambiente assim, ó. A gente não está sendo luz. Eu sou presidente do FENASP. Qual é a proposta do FENASP? Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política. É a gente trazer a luz dos acontecimentos que estão ocorrendo na sociedade para que a igreja se desperte. E a gente possa ter um ambiente de debate, de discussão, onde os problemas que existem em sociedade estão sendo atentos pela igreja. Vou te dar 2 exemplos. Nós estamos com 8 igrejas processadas por um sindicato religioso. 8 igrejas processadas por um sindicato religioso. Existe uma norma no STF que diz que o sindicato tem o poder de representação processual da categoria que ele representa, independentemente da vontade do funcionário. Então essa igreja tem funcionário, pastor Joaquim? Não tem, mas suponhamos que o senhor tivesse um funcionário nessa igreja. O sindicato, ele pode processar o senhor e a igreja, porque essa pessoa não está sindicalizada. Tem a irmã que limpa a igreja aqui. A irmã que limpa a igreja. Então, mas eles podem processar, porque não está sindicalizada e o senhor não está recolhendo os impostos sindicais. Existe uma categoria, um instituto jurídico que ele diz que os sindicatos, eles têm uma espécie de territorialidade. Significa dizer que aonde tem um sindicato montado não pode ter 2 para a mesma categoria. Então já há um sindicato no Espírito Santo que representa as religiões, os hospitais, as associações e entidades filantrópicas. Eles estão processando várias igrejas, sem precisar dos funcionários estar afiliado e sem precisar de estarem sindicalizados nem recolhendo imposto sindical. Por quê? Porque é o chamado direito do substituído. E nós tivemos das 8 igrejas, todas as 8 perderam, tiveram que fazer acordo. O acordo de uma igreja foi de R$30 mil para parar o processo ali, fazer o acordo e ela passar a recolher os impostos sindicais. O acordo de uma outra foi de 50 mil e o acordo das outras ficou entre 60 a 100 mil. É uma fonte de dinheiro. Só que nós precisamos entender, apesar de ser advogado e ver isso como uma fonte de dinheiro, os princípios e valores que norteiam a nossa vida têm que estar acima dos interesses financeiros. Então o FENASP trabalha para se organizar e encontrar uma solução. Os pastores que estão sendo processados. Esse é um tema. Segundo tema, foi discutido dia 28, 29 e 30 o CONAI, que é o plano que vai reger a educação no Brasil por 10 anos. E todo tipo de ideologia está dentro desse plano. Existe, por exemplo, dentro desse plano, visões ideológicas dizendo que o professor pode quebrar o princípio da neutralidade na educação pública. O que é isso, pastor Romerito? A educação pública ela é regida pelo princípio da neutralidade, no sentido de que não se pode transformar a sala de aula no espaço de militância. Por quê? Porque quem está sentado ali é ouvinte cativo, é obrigado a estar ali. Então o professor tem que ser neutro nesse aspecto, debater os temas de modo plural, trabalhar o saber, trabalhar o ler, o conhecer, a arte e os elementos da educação. Mas a ideologia não. Esse plano quebra tudo isso e dá liberdade para se trabalhar os aspectos ideológicos em sala de aula. Ideologia de gênero, erotização de criança e todas essas pautas que estão norteadas hoje aí pelos movimentos que a gente tem visto, terem
amplo espaço nesse debate. E o plano foi aprovado. Foi feito na surdina um debate nos municípios que ninguém ficou sabendo, depois foi feito os debates a nível de estado que ninguém ficou sabendo, e aí foi o debate federal. O debate federal só podia participar quem tinha participado do município e estado, ou seja, praticamente ninguém. Fecharam um grupo fortíssimo de delegado e aprovaram um documento com 99% das normas enviesadas que eles queriam. Só tem uma chance: esse documento vai para o Congresso para ser aprovado e virado lei. E lá nós precisamos orar e agir para poder pedir graça para que os parlamentares que estiverem lá, munidos dos princípios e valores que nós acreditamos, derrube esse plano lá, porque senão nós estamos com a educação perdida, porque esse plano vai reger 10 anos. Então o FENASP trabalha nessas frentes. Eu tenho orgulho de ter o pastor João Manuel como um dos diretores do FENASP no estado do Espírito Santo. E hoje, oportunidade de apresentar o pastor Joaquim, que esteve participando da reunião do FENASP no último sábado, e hoje tendo a liberdade de expor para vocês um pouco desse pensamento. Meu desejo é que vocês avaliem tudo que eu falei, ore sobre tudo que eu falei, e aquilo que vocês entenderem que é bom, guarde. O que vocês entenderem que não vale nada, joga fora. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor Joaquim.